Boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, à noite, com o pessoal do Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos. Meu nome é Miriam, eu sou médica dermatologista, atuo também na área de clínica médica e psiquiatria. E eu queria falar com vocês um assunto muito importante para a nossa atualidade e que tem gerado assim bastante preocupação, que seria a pandemia, a infecção pelo coronavírus. Bom, o coronavírus é um vírus que já tem muito tempo, né, várias décadas, desde a década de 60. Ele já é um vírus conhecido por causar resfriados comuns na população. O Covid-19, ele é uma versão desse vírus, né, que inicialmente foi é, conta, contaminou o homem através do morcego. E depois essa contaminação vem ocorrendo de homem para homem através das vias respiratórias, né, das secreções respiratórias, então da saliva, do espirro e também do contato com outras superfícies onde a gente coloca as mãos. O período de incubação, o que é isso? É o período que leva entre a pessoa entrar em contato com o vírus e desenvolver sintomas. Varia entre 1 a 14 dias. E por isso é muito importante, quando a pessoa começa com sintomas, ela se manter afastada, né? Muitas vezes, até que consiga fazer o teste, é importante ela ficar em isolamento. E mesmo dentro de casa, evitar o contato com outras pessoas, com outros familiares, pode ser utilizado a máscara, né? Mesmo dentro de casa, e as medidas de higiene convencionais, que seriam higienizar sempre as mãos com água e sabão, utilizar álcool gel, né, 70%, para evitar assim a contaminação de outras pessoas. Quem são as pessoas mais propensas a desenvolver formas graves do coronavírus, né? São as pessoas acima de 60 anos, as que têm algum tipo de comorbidade, por exemplo, diabetes, pressão alta, aquelas que fazem tratamento para câncer, algum tipo de câncer, que utilizam medicamentos imunossupressores, como os quimioterápicos, ou outros medicamentos que abaixam a imunidade. Também é importante saber que o vírus, ele entra no nosso organismo e ele desencadeia um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele vai principalmente acontecer nas áreas pulmonares, né? Com o processo inflamatório, os alvéolos, que são as porções terminais da nossa rede, do nosso parênquima do pulmão, eles se chamam alvéolos. São pequenos, como se fossem pequenos sacos que absorvem o ar e trocam o oxigênio com o sangue. Nesse processo inflamatório do coronavírus, esses pequenos sacos, esses alvéolos, eles se enchem de líquido. Então, a pessoa não consegue fazer essa troca gasosa, oxigenar o sangue adequadamente. É como se a pessoa, o pulmão, ele fica repleto de líquido. É como se a pessoa estivesse afogada, né? Afogando no seco. Então dá uma sensação muito desagradável de falta de ar. Também, além da falta de ar, os outros sintomas mais comuns seriam febre, tosse e a perda do paladar e a perda do olfato. Então é muito importante que a gente preste bastante atenção nesses tipos de sintomas. Muito bem. O que nós teríamos também para passar para vocês, que é que o coronavírus, ele pode também, além das complicações respiratórias, ele pode desencadear outros sintomas, por exemplo, sintomas digestivos, diarreia, náusea, pode desencadear sintomas embólicos, né, tromboembólicos, ele altera fatores da coagulação. Então, alguns pacientes também podem apresentar
infartos, né? Infarto no mesentérico, que é no intestino, e outros sintomas embólicos, né? Tromboembólicos. Bom, diante de toda essa preocupação, nós aqui no Brasil, nós já tivemos uma contagem de mais de 500 mil mortos, né, pelo coronavírus, e faz-se necessário um cuidado muito grande. Agora nós temos a vacinação em franco processo de realização. O nosso povo brasileiro é um povo que é bastante adepto à vacinação. Isso nos ajuda bastante, porque nós temos observado novamente um aumento do número de casos de coronavírus nos países desenvolvidos, mas que possuem vacinas à disposição da população, mas que nós temos também uma população um pouco mais resistente a se vacinar, né? Então, várias pessoas, por exemplo, na Europa, várias pessoas nos Estados Unidos têm essa restrição e às vezes não querem se submeter à vacinação. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência, né? Nós só vamos nos libertar dessa pandemia quando nós tivermos grande parte da população, tanto brasileira como mundial, já imunizada. Eu queria falar também um pouquinho sobre as vacinas que nós temos, né? Então, nós temos as vacinas que são liberadas pela Anvisa, né, no Brasil, são a Coronavac, a Pfizer, a AstraZeneca e a Janssen, né? E eu queria falar um pouquinho sobre as vacinas. Muita gente pergunta, quais são as reações adversas, né? Quais são os efeitos colaterais das vacinas? Normalmente, os efeitos colaterais, as reações adversas, né, mais comuns são febre, indisposição e dor no local da aplicação. Pode acontecer reações adversas mais graves? Pode, assim como qualquer outro tipo de medicamento, às vezes pode desencadear alguma reação, algum efeito colateral um pouco mais grave. E tem aquelas perguntas, né, que muita gente faz também. Mas eu posso beber depois da aplicação da vacina? Olha, a aplicação da vacina é uma medicação como qualquer outra, né? Então, nós temos que ter o bom senso de evitarmos a bebida alcoólica pós aplicação da vacina. Se você vai e aplicou a vacina, vai num jantar, vai num almoço em família, toma lá um copo de cerveja, isso não vai inutilizar a vacina. Mas a gente tem que partir do pressuposto e do bom senso que nós estamos fazendo uso de uma medicação, de um imunizante que vai depender da nossa imunidade estar íntegra. A outra coisa que acontece com o uso da bebida alcoólica é que muitas vezes, num eventual exagero, pode-se desencadear sintomas colaterais por causa da bebida e isso ser atribuído à vacina. O que eu gostaria mais de falar sobre as vacinas é que, por exemplo, a Coronavac, ela é uma vacina que surgiu na China. Nós temos a industrialização dela realizada pelo Butantan. Ela tem uma cobertura, uma eficácia em torno de 50%, né? Ela utiliza um vírus inativado, ou seja, é um vírus morto, né? E o que acontece? Quando esse vírusinho morto é só o cadáverzinho lá do vírus que é injetado, a nossa imunidade se acostuma com aquela figura, né, com aquela carinha, mesmo o vírus sendo um vírus morto. E aí vai estimular a nossa imunidade
a identificar o vírus vivo, o coronavírus vivo, quando nós entramos em contato com ele. Então, a finalidade principal da vacina não é evitar que a pessoa se contamine, e sim deixar com que a imunidade da pessoa esteja mais preparada para uma eventual exposição ao agente agressor. Então, nós vacinados, seja com Coronavac, seja com a Janssen, seja com a Pfizer, nós estaremos com nossa imunidade amadurecida para quando nós estivermos em contato com o agente agressor, nós tenhamos mais possibilidade de vencê-lo sem que a gente consiga entrar numa fase grave da doença. Bom, um pouco mais falando sobre a Coronavac, pelo fato dela utilizar vírus morto, ela é uma vacina que, embora tenha uma eficácia de 50%, ela tem menos efeitos colaterais. São necessárias 2 doses, com intervalo de 14 a 28 dias entre elas. Depois nós temos a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, ela utiliza uma sequência do RNA do vírus, né? Essa sequência de RNA é o código genético do vírus, né? É uma parte do código genético do vírus. Isso vai estimular também o organismo a produzir os anticorpos baseados nessa proteína, baseados em parte dessa proteína. Então, não se utiliza o vírus inteiro, utiliza-se parte do vírus, né? E ela vai estimular uma imunidade em torno de 94%. O processo de estocagem dessa vacina é um processo muito caro, né? Necessita-se que ela seja estocada em temperaturas muito baixas, 90 graus negativos, né? Isso torna um pouco complicado tanto o transporte quanto a estocagem desse tipo de vacina. São necessárias também 2 doses e intervalo de 12 semanas. O ponto positivo dessa vacina da Pfizer é a alta porcentagem de imunização, em torno de 94%. Sobre a vacina da AstraZeneca, que é a vacina da Oxford, ela está sendo desenvolvida no Brasil através da Fiocruz. Ela produz uma imunização em torno de 62% e ela utiliza um outro vírus. É uma vacina que utiliza vírus vivo, né? Mas é um vírus que ele não é capaz de causar a doença grave. Então, utiliza-se um vírus com uma pequena partícula que se chama espícula do coronavírus. Então, digamos que ele é um vírus bem fraquinho e ele recebe através de uma engenharia genética, uma parte do coronavírus que se chama espícula. E essa vacina, esse vírus, quando também entra em contato com a nossa imunidade, também faz com que nós tenhamos uma produção de anticorpos que, por conta de identificar essa espícula, ao se expor ao coronavírus, também vai conseguir identificá-lo e combatê-lo. A vacina da AstraZeneca também necessita de 2 doses. E agora, por fim, eu vou falar da Janssen, que é a produzida pela Johnson & Johnson. Tem uma sensibilidade de 87%. Ela é dose única, realizada em dose única, então isso traz um conforto, né, para os pacientes. E ela também tem a mesma tecnologia da AstraZeneca, que utiliza um vírus vivo, porém um vírus fraquinho, que não é capaz de desenvolver uma doença grave respiratória, mas que carrega uma pequena parte do coronavírus
na sua superfície. E também, quando entra em contato com a nossa imunidade, nós também produzimos anticorpos contra o coronavírus. É isso que eu queria passar para vocês e dizer que que a ciência está em constante processo de atualização, em constante processo de pesquisa, e as vacinas têm nos ajudado bastante. Talvez futuramente seja necessário os reforços, né, as doses de reforço das vacinas para as idades, principalmente as idades mais propensas, né, a complicações. Mas é necessário que a gente continue se cuidando bastante com as medidas preventivas, né, que é a utilização da máscara em ambientes públicos, em ambientes, mesmo ambientes domésticos, onde a gente tenha algum familiar com suspeita ou confirmado, é necessário que a gente utilize as medidas de higiene, que são lavar muito as mãos com água e sabão, utilizarmos o álcool gel, utilizarmos a máscara e o afastamento, o isolamento social. Pode-se lavar as roupas das pessoas que estão contaminadas em casa, pode-se lavar as roupas, mas é bom evitar lavar as roupas junto com a dos outros familiares. É interessante também que depois que a pessoa utilize o banheiro, fazer uma higienização dos ambientes, e assim nós vamos nos preparando para que a gente consiga atravessar todos esses ciclos de aumento dos casos do vírus. É isso que eu queria passar para vocês. E para terminar a minha apresentação, eu gostaria de citar uma passagem da Bíblia que eu gosto bastante, que é uma passagem onde Jesus estava caminhando no meio de uma multidão com os seus discípulos. Ele tinha recebido um recado do seu amigo Jairo, que a sua filha estava desmaiada, que a sua filha tinha falecido. E Jesus se encaminhava então à casa de Jairo para prestar o seu socorro, para prestar a princípio a sua solidariedade ao seu amigo. Quando ele sentiu, ao caminhar pela multidão, ele sentiu que alguém tinha tocado as suas vestes. E ele se vira para a multidão e pergunta: quem de vocês tocou as minhas vestes? Então os discípulos responderam a Jesus: Mestre, nós estamos caminhando no meio de uma multidão. É natural que as pessoas toquem as suas vestes. É natural que as pessoas se esbarrem em você. Mas Jesus respondeu: não, eu senti algo diferente. Eu senti que uma dessas pessoas, ao me tocar, de mim saiu virtude. E aí apareceu uma mulher, timidamente ela se identificou, ela se prostrou aos pés de Jesus, beijou os pés de Jesus e respondeu: Mestre, fui eu que o toquei, porque eu sofro de uma doença que me faz sangrar muito. E eu tinha certeza que ao menos se eu conseguisse tocar suas vestes, eu ficaria curada. E Jesus respondeu: Filha, vá em paz, que a sua fé te salvou. Então, o que eu tenho de mensagem para passar para vocês é que mesmo com todas essas preocupações, mesmo com todas as tristezas, né, que nós nos expomos, tanto o pessoal da saúde quanto
muitas pessoas que perderam amigos, que perderam familiares. Hoje em dia é muito difícil a gente não encontrar alguém que não tenha passado por uma perda significativa por conta da pandemia do coronavírus. Mas é muito importante que nós façamos a nossa parte e que também nós consigamos manter a nossa fé, né? E pedir a cura realmente com fé das pessoas e do mundo. Um grande abraço e fiquem com Deus.